Olá, seja muito bem-vindo a este canal que te ajuda a evoluir. Para você que não me conhece, eu sou Josileide Araújo e nesse vídeo, como eu prometi, eu vou falar de um livro que eu li recentemente. Então vamos contar lá. Eu, por muitos anos, eu menolei, eu me escondi, né, por ser muito tímida, por querer ser igual a todo mundo, né, porque é muito estranho você ter uma amiga que olha pra você assim e fala toda a sua vida, né, gente, convenhamos, né, eu era muito estranha, ainda mais criança, adolescente, pois é. Tem que respirar fundo, porque assim, gente, eu lembrei agora, a pessoa que é muito medrosa, apesar de sempre ver coisas assim que outras pessoas não viam. Eu estava no segundo ano do segundo grau. No primeiro ano eu estudei à tarde e no segundo ano eu estudei na parte. No segundo e terceiro ano eu estudei de manhã. E aí eu era nova na turma da manhã, então eu não conhecia ninguém. Foi logo na primeira semana, gente. E aí foi um pouco antes do carnaval, então não deu tempo de conhecer ninguém, porque teve o recesso. Quando voltou, numa dessas voltas aí, num dia, eu não lembro se foi no primeiro dia, se foi no segundo dia, eu não lembro direito, tá? O sino bateu, né, pra gente poder. A gente tinha 5 minutos para chegar na sala de aula, o primeiro sino, né? E aí eu cheguei na sala, sentei, eu já sentava perto de um colega homem. E aí, do nada, quando eu olhei assim, eu vi uma cabeça flutuando. Quando eu olhei, gente, pra esse lado aqui perto da janela, eu vi uma cabeça flutuando. E é claro que eu fiquei apavorada. E eu comecei a me tremer toda. Ai, tem uma cabeça flutuando. Assim, apavorada e falando que tinha uma cabeça flutuando. Ai, uma cabeça flutuando. E aí o meu colega olhou, não via nada. O professor já estava na sala de aula esperando os outros alunos chegarem. Gente, eu me tremia toda. E eu vi a cabeça flutuando de uma menina, né? Bonita menina, com cabelo grande, né? Pretinho, lisinho e tal. Parecia uma índia menina, o cabelo era bem lisinho. E eu tremendo e vendo aquela cabeça assim flutuando na sala de aula. E fiquei apavorada. O professor mandou eu ficar quieta, que eu tava tendo alucinações. E aí eu vi dois homens chegando, né? Dois médicos chegando. E eu falava assim, ai, aquela cabeça voadora, a cabeça voadora. Eu apontei. Quando eu apontei, aquela cabeça voadora olhou pra mim. E quando ela olhou pra mim, ela começou a chorar. E aí, gente, eu me tremia toda. Me tremia toda. O professor me levou pra secretaria, porque eu estava tendo um surto psicótico, segundo o professor. Porque ninguém estava vendo nada, era só eu. E eu descrevi a menina. Toda hora eu descrevi a menina. O que aconteceu, gente? Eu fiquei esperando o subdiretor chegar na sala de aula. Demorou muito. Eu perdi o primeiro tempo de aula. No segundo tempo, a professora de história veio falar comigo, me deu água, pediu para mim me tranquilizar. Esse meu amigo, ele foi lá depois no intervalo de um tempo de outro, ele perguntou assim pra mim, Josileide, você é médium? Aí eu, não sou. Porque eu sempre escondi, gente, o que eu via, o que eu sentia. Eu sempre escondi, tá? Tem pouco tempo que eu deixei isso fluir. E aí, a professora, eu lembro dela, ela era católica até, ela começou a rezar o terço, né? Junto comigo, falou que eu tava vendo fantasmas e tal. Gente, lembra que eu falei que foi logo depois que bateu o sino que a gente tem 5 minutos para chegar na sala de aula? Foi o primeiro aula, foi o primeiro toque da primeira aula, tá? Lembra que a gente estava de férias depois do carnaval? E que seria o primeiro dia de aula depois do carnaval? Então, assim, eu fui na primeira semana, aí entrou o carnaval. O que aconteceu? Na hora, o professor pediu pra mim, o diretor depois veio também, pediu pra mim não falar mais nada com ninguém. E pediu pra turma não ficar comentando. Porque ele viu o estado que eu fiquei. Gente, eu me tremia toda. A pessoa é muito medrosa, tá? Imagina você ver uma cabeça voadora com um calo aqui assim, sabe? Do lado direito, assim, um negócio roxo, enorme, sabe? Pois é. E eu descrevi a cena várias vezes. O diretor pediu pra mim descrever, não foi só uma vez, foi várias vezes. Por que depois que eu descobri? Porque aí tava aquele zum, zum, zum na hora do recreio. Naquele exato momento que eu vi aquela cabeça, foi justamente uma aluna que estava indo para a escola e que uma escada, sabe esses carros de negócio de internet,
de telefone fixo. Pois é, uma escada se desprendeu e bateu na cabeça da garota, que estava indo para o caminho da escola. A garota morreu na hora, só que o espírito da garota continuou indo para a escola. Então, quando ela entrou na sala de aula, tá? Eu vi. Ela achou que estava viva. E como eu falei que tinha uma cabeça, apontei para ela, ela percebeu que eu tava mostrando para ela, que ela é aquela cabeça flutuante. E os médicos que eu vi lá, na verdade, não eram médicos, eram anjos que vieram resgatá-la, entendeu? Quando o negócio da escada lá daqueles carros, né, de cabo, desprendeu, bateu na cabeça dela, ela morreu na hora. Ou seja, eu a vi momentos depois, porque o espírito dela continuou indo para a escola, só que foi só a cabeça, não foi o corpo inteiro que eu vi só a cabeça. Então eu vi a forma como ela morreu. E por causa disso, o professor que estava na sala de aula quando aconteceu tudo, que ele falou que estava tendo um surto psicótico, e aí ele viu que não foi um surto psicótico, porque o jeito que eu descrevi como é que foi, ele foi lá ver como é que foi a morte da garota, e aí ele chegou branco que nem fantasma, porque eu vi. A partir desse momento, esse professor passou a acreditar em outras coisas, né, gente, que ele não acreditava. Assim, então assim, eu tenho uma experiência com espíritos. Eu sempre vi desde criança, só que eu anulei, amarrei, entreguei, coloquei um monte de concreto em cima, tá? E eu me enganei durante muitos anos, tá? Só pra vocês saberem. Eu me escondia, eu via, eu fingia que eu não via. Quando eu tinha visões com alguma coisa, eu fingia que eu não tava vendo. Eu lembro que quando eu era da igreja, que as pessoas falavam que vai acontecer isso e isso. Eu não desacreditava, porque eu via também. Algumas vezes eu comentava, mas não vai ser isso que vai acontecer não, vai acontecer isso aqui. E acontecia. José, você já errou já, porque existem infinitas possibilidades, né? E cada pessoa aí de dentro de igreja que vê um possível futuro, tá? Depende da energia da pessoa. E aí, hoje em dia, quando eu vejo alguma coisa, eu tento ver a energia que a pessoa tá vibrando. Porque se ela estiver vibrando mais de 50% naquela energia ali, é aquilo que vai acontecer. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu uso uma técnica de emanar amor desde criança. E eu tenho o hábito também de mandar energia das coisas para as pessoas. Eu faço isso desde sempre. Então, por exemplo, eu sinto que a pessoa tá nervosa. Eu falo para ela assim, vou mandar aí uma energia para você de camomila, por exemplo. Então, eu já mando, tá? Teve uma vez que uma amiga minha não acreditava, então tá bom. Eu vou mandar para você algo. Ela começou a sentir um cheiro de arruda horrível. Né? Porque arruda, pra quem não gosta, o cheiro é horrível. E ela, ai, que cheiro de arruda. Ela achou que era a vizinha dela. Eu, não, sou eu que tô mandando pra você. Arruda. Aproveita aí pra limpar tua casa, que tá com a energia muito ruim, né? Porque fulano teve aí. Deixou uma energia muito ruim aí. E aí ela foi na casa da vizinha dela, que ela achou que a vizinha dela tinha hábito de comprar arruda. A vizinha dela falou que não foi ela. E ela tava assim, ela chamou a vizinha pra ir na casa dela. Olha o cheiro de arruda que tá aqui em casa. Ela, nossa, um cheiro bem forte, né, de arruda. E eu rindo no telefone, fui eu que mandei. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque teve um vídeo aí que eu gravei que eu falei que foi meu quarto ou quinto livro espírita que eu li. Eu não lembro bem, porque eu não costumo ler livros espíritas, né? Eu tenho o hábito de comprar livro, olha o livro, vou ler esse livro aqui. Detalhe, teve um livro aí, né? Mandaram eu ler, eu falei que eu não ia ler, porque eu sabia que eu não ia gostar do que estava no livro. Teve uma coisinha ali realmente que eu não gostei, que eu já contei pra vocês. Mas é ego. O ego sabotando, né? Porque aquilo ali tá escrito é verdade. E aí, nesse último, agora no mês de julho, teve um Amazon Prime Day. E aí eu comprei um monte de livro. Eu li, já desse bando de livro, aí eu já li 3 livros, né? Esse aqui foi o terceiro. E tá bem fresco na minha... Esse livro aqui, gente, ó. A Guardiã das 7 Catacumbas, Maria Padilha das Almas, de Carlos Casimiro. E assim, no Amazon Prime Day, gente, os livros ficam baratíssimos, né? E eu gosto muito de livro físico, tá? Eu não gosto muito de ler livros virtuais. Tem 2 técnicas aqui nesse livro, tá? Que eu uso pra fazer o bem. Eu vou omitir o nome da pessoa, vou chamar de Mariazinha.
Alguns anos atrás, eu conheci Mariazinha. Gente, uma pessoa assim, que você olha pra ela e você vê que a pessoa é boa. Aí quando ela falou pra mim assim, eu sou espírita, eu quase matei ela. Né? Porque a pessoa aqui era muito preconceituosa. Porque, ó, fui católica, fui evangélica, então tem um bando de preconceito, porque fala um monte de coisa que não é verdade. E aí ela me explicou umas coisas. Ela foi uma das primeiras pessoas que me desmistificou. Ela falou assim, ó, a verdadeiro centro espírita, né, de Umbanda, ele é da luz, ele não faz mal pra ninguém. Só que existe Filhos das Trevas que se apropriam disso pra fazer o mal. Então toda vez que você olhar assim, ó, desmancho o casamento, mato fulano, mato Beltrano, esse pessoa que faz isso aí, o que ele tá fazendo é se conectando com espíritos das trevas, ok? E aí, quando ela me explicou isso, fez muito sentido pra mim. Porque quando eu tava na igreja, eu olhava assim, o pessoal tudo falando que era é demônio, é demônio, é demônio. Eu olhava assim e eu via que era um ser humano. E aí, um dia eu fiz um teste. Aí eu perguntei assim pra uma certa pessoa, assim, que eu vou chamar de Joãozinho, tá? Mas ela não era Joãozinho. É só pra mudar o nome. Fulano, Joãozinho, por acaso, tá? Uma pessoa assim, 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 faleceu da sua família? Aí a pessoa, sim, faleceu. Como é que você sabe? Aí eu, Então, eu via. Só que eu não falava. Quando uma Mariazinha me contou o que acontecia, eu entendi, fazia muito sentido, fez muito sentido pra mim. Que algumas pessoas morrem e elas ficam vagando. Como eu vejo desde criança, você fala, é demônio. Não é, gente, não é. São pessoas que morrem e não vão pra luz, digamos assim, que elas ficam presas. Lembra que eu contei aí num vídeo aí, que eu fui levada, né, pelos mentores, né, pelo anjo da guarda de uma irmã que eu amava muito, duas irmãs, né, que elas ficaram durante anos num culto eterno, presas na mente delas, porque lembra que a Bíblia, quem já leu a Bíblia vai entender o que eu tô falando. Quando você for pro inferno, você vai sentir, você vai ter sede, você vai ter fome, é a mesma coisa. Só que a pessoa não sabe que morreu. Então, assim, já aconteceu de uma pessoa que eu conheço, tá, conviveu comigo durante muitos anos, essa pessoa me odiava de morte, mas de morte mesmo. Porque ela sempre achava que eu fazia mal pra ela. Que eu fazia, e eu ia no centro espírita fazer mal. Gente, eu falo pra vocês, hoje em dia eu não posso nem falar que eu nunca fui no centro espírita, porque eu já fui agora. Na época eu não tinha ido, tá? Eu fui lá pra me ver como é que era o negócio. Pra poder depois ter certeza do que eu estava falando. E aí essa pessoa achava que eu fazia macumba pra acabar com a vida dela. Vou usar o termo que ela falava. E tanto ela como os familiares dessa, que eu vou chamar de Josefina, tanto Josefina como os familiares dela, como o marido dela, achavam que eu fazia macumba pra elas, pra derrubar eles. Só, gente, que eu nunca fiz macumba pra ninguém. Eu nunca nem levantei oração contrária contra ninguém, tá? E o que acontece? Gente? Essa pessoa, ela começou a incorporar e quebrava tudo dentro de casa. Josefina pegou e começou a agredir o companheiro dela, só que não era ela. Era um espírito que falou que ia fazer com que ela matasse. E o espírito no corpo dela começou a machucar ela. Inclusive, gente, ele amarrou ela e foi me chamar, porque sabia que eu era da igreja pra orar. Quando eu olhei assim, eu via que não era um demônio. Eu via que era uma pessoa desencarnada, mas que estava fazendo mal para ela. Que provavelmente, possivelmente, recebeu alguma demanda aí para poder fazer mal para ela. Resumindo, gente, o espírito, quando viu, né, que eu ia orar para ele sair da vida dela, ele começou a falar as coisas que ela fazia, que ela falava contra mim. O marido da Josefina não sabia aonde colocava a cara. Inclusive falou coisas dele. Aí eu repreendi. Eu falei assim, eu não quero saber, eu já sei que eles não gostam de mim, nunca vão gostar, tá tudo certo. Só que Deus é amor e você tá fazendo mal pra ela.
apesar de todo o mal que você falou que ela fez, eu acredito que você falou a verdade. Só que Deus é amor. E se Deus é amor, eu também sou amor porque eu sou filha de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E aí eu orei e tirei lá, encaminhei, né, na verdade, o espírito. O que acontece, gente? A partir disso aí, o marido da Josefina, lembra que Josefina, todo nome que eu falar aqui, gente, é um nome fictício, que eu não posso falar o nome da pessoa, que a pessoa vai ser envergonhada se alguém ouvir, né, que me conhece e ouvir a pessoa. Toda vez que essa pessoa fazia alguma coisa contra mim, ela baixava o campo energético dela. E o que acontecia? Esses maus espíritos pegavam o corpo dela. E aí o marido dela vinha me chamar para poder tirar lá. E eu falei assim, ó, não é o mesmo, é outro. Provavelmente ela fez alguma coisa, né, para prejudicar alguém e, né, tá voltando para ela. Porque é assim, gente, você planta, você colhe. Isso que eu tô contando para vocês é só uma das experiências que eu tive. Tá? Uma outra pessoa, eu falava para ela assim, eu olhei para ela assim, eu falei assim, ó, eu acho que você tem que procurar um centro espírita ou Jesus. Porque assim, eu tô vendo as coisas atrás de você aí, tá? Que não é de Deus, não. E eu lembro que eu falei pra vocês que eu vejo chakras? Hoje em dia eu sei que é chakras, né? Antigamente não. Eu falei assim, tem um chakra aí que eles estão se alimentando de você. Ela não, que não sei o que. Ela não acreditou. O que aconteceu? Ela tá bem um dia. Tá lá a Mariazinha, com o namorado dela, conhecendo o filho dele. Quando ela começou a falar de psicologia e ela não lembra de nada. Por quê? Ela bebeu lá uma bebida e ela dormiu no caminho. Só que ela não dormiu no caminho. Quer dizer, ela dormiu, mas o corpo não, né? Porque entraram no corpo dela e começou a falar com o filho. Tanto que quando o namorado dela falou assim, nossa, eu não sabia que você sabia tanto de psicologia. Ela, mas eu não sei nada de psicologia. Claro que não sabe, né, gente? Porque não era ela. E aí, ele falou que ela conversou o tempo inteiro. Ela só lembra que ela bebeu e quando ela chegou no carro, ela dormiu e depois só acordou no outro dia, em casa. Ou seja, todo aquele período que ela conversou com o enteado, conversou com o namorado, que ela foi pra cama, ela não lembra o que foi que falou. Porque eu já tinha falado pra ela que às vezes eu tava conversando com ela e eu olhava pra ela e eu sabia que não era ela. E aí eu falei pra ela assim, ó, você tem que fazer alguma coisa. Ou tu vai pra igreja procurar Jesus, ou tu vai pra um centro espírita. Porque pra mim você é médium de incorporação. Ela não acreditou, gente, mas isso aí começou a ser uma coisa muito frequente. Sendo que isso já acontecia, só que ela falava que as filhas dela eram loucas. Mariazinha falava assim, você tá louca? Aí a filha, mãe, ela falou isso. Não, não falei nada, eu tava dormindo. Isso já acontece com ela já há alguns anos. Só que ela achava que era a conversa das filhas, mas não é, gente. Ela simplesmente, ela tá ali, como ela não cuida lá do que tem que cuidar, provavelmente ela tem um contato lá com os anjos da guarda, né? Pra poder fazer o bem e ela não faz. O que acontece? Existe um chakra na gente, que é um chakra que nos une ao divino. No caso dela, ele é ativo e roda muito forte. Como ela não se cuida espiritualmente e também frequenta lugares pesados, o que acontece? Ela fica sem proteção. E aí vem outros seres e se acoplam ao corpo dela. Tá? Então tem muita coisa que ela faz que ela não lembra. Aí você fala assim, Ju, isso aí é problema de personalidade, é psíquico? Não. Tanto que agora, quando ela começou a cuidar-se espiritualmente, o negócio parou de acontecer. Aquilo parou de acontecer. Então, assim, gente, existe sim casos psicológicos. Em todo caso também eu falei pra ela, procura um psiquiatra, psicólogo, faz a parte lá dos médicos, mas no caso dela, sim, é mediunidade, tá? Ela é médium. Assim como todos os crentes que têm visão, revelação, são médios, mas não sabem, tá? Toda pessoa que tem algum tipo de mediunidade é médium, mas não sabe, né? Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Eu tenho vários casos, assim, que eu vivenciei na minha vida de experiência. Hoje em dia, eu não escondo mais isso, né? Se eu ver, eu falo. Se eu não ver... Claro, gente, que o meu nível de mediunidade hoje em dia é 0,001, que antigamente até pensamentos eu lia. E como eu me enganei por muitos anos, eu me escondi durante muitos anos, eu supri isso durante muitos anos, eu lembro que o meu filho às vezes falava assim, mãe, como é que você sabia que eu queria comer isso?
Mãe sempre sabe o que o filho quer. Nada. Eu tinha visto lá a forma de pensamento em cima dele, aí eu vi o que ele queria e eu fui e fiz, né? Sim, né? Mas aí a gente fala que mãe sabe das coisas. Às vezes eu ligo pra ele, tá tudo bem? Tá tudo bem, mãe, mas eu sei que não tá, né? Então, assim, gente, eu não tô falando pra você ir pro centro espírita, não. Eu tô falando pra você orar, pro teu anjo da guarda, pra Deus, pra aquilo que você acredita, tá? Mas saiba que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. E eu sempre gostei desta palavra de um certo filósofo, que agora eu não lembro quem é. Mas sim, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Eu estava uma vez dentro da igreja, né? E aí eu tô lá, de muleta. De repente, veio o meu anjo da guarda e falou assim: olha ali. Aí quando eu olhei, gente, tinha uma irmã grávida, perto de ter filho, e ela pulando que nem cabrito. Sendo que ela já era uma pessoa de uma certa idade. Não sei se vocês sabem. A mulher, quanto mais velha, mais risco ela tem quando ela engravida. Agora imagina uma mulher com uma certa idade, pulando que nem cabrito, perto de ter a criança. Duas coisas podem acontecer. Ou ela entra em estado de parto e a criança nasce, ou ela entra em estado de parto e a criança morre. E aí, quando eu olhei, tava lá os irmãos dos obreiros tudo orando. Ai, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E aí eu vi algum infeliz rindo, né? E aí, né, eu perguntei por que eles estão rindo. Porque são cobradores. Eu não vou explicar aqui o que é cobradores agora. Então eu fui lá, eu cheguei bem perto dela e falei assim: acabou a festa. Em nome de Jesus, para. Ela pulou. Parou, né? Aí os irmãos, mas é o Espírito Santo de Deus? Aí eu, não é. Gente, ela tá grávida. Já viu a idade dela? Sabe como é que é perigoso uma mulher grávida ficar pulando desse jeito? Ela pode perder a criança. Vocês não estão vendo que é isso que querem? Aí veio uma outra irmã, que era enfermeira, que ela tinha visto tudo. Ela falou assim, que ela já tinha saído, ela tava mais distante, tá? Que ia segurar a irmã pra irmã sentar. Por quê? A enfermeira tem conhecimento que a gente não tem, gente. Eu tenho um pequeno conhecimento porque eu conheço assim umas pessoas que são enfermeira. Eu gosto de biologia também, então eu sei do que eu tô falando. E aí ela sentou, né? A irmã, a enfermeira lá foi ajudar, chamou um médico, na igreja tinha um médico, foi lá. E ela ficou lá calma. E os espíritos que estavam lá, tá? Os demônios, que não diz demônio tem nada, são cobradores. Com raiva de mim, porque eu tinha percebido. Mas eu só percebi, gente, porque o anjo da guarda falou comigo, tá? Deus falou comigo, não sei do que você acredita, tá? Do que tava acontecendo, porque eu tava olhando pra frente, eu não tava vendo o que tava atrás. Do outro lado ainda por cima, tá? Então, assim, essa irmã, hoje, ela tá viva, o filho dela também tá vivo, não foi porque eu fui lá, não. É porque Deus é misericordioso e me mostrou o que estava acontecendo. Se Deus não mostra, ela teria perdido a criança com certeza, porque o intuito dos cobradores era fazer ela perder a criança. Só que Deus já tem planos para a vida daquela criança. Então, assim, isso aí que eu tô contando pra vocês são alguns casos aí que já aconteceu comigo, tá? De vivenciar coisas assim fantásticas e a pessoa que é muito medrosa. Então, assim, também já correu também, entendeu? É a primeira vez que a pessoa viu uma certa pessoa, saiu correndo, com medo. Então, assim, gente, é muito complicado quando você tem muitas crenças limitantes que te limita. E quando você quer ser igual a todo mundo, pra você ser aceita, você faz, você se anula. Eu não resolvi não me anular. Se você não gosta do meu conteúdo, não fica no meu canal, não fica falando, porque eu bloqueio, tá, gente? Comentários indesejáveis, tá? Se você gosta de Jesus, amém, ame Jesus, porque eu também amo Jesus, entendeu? Porque não é qualquer ser que vem pra terra pra ensinar pra gente coisas que a gente já deveria estar sabendo há muito tempo. E a gente, por causa do nosso egoísmo, da nossa falta de amor por nós e pelos outros também, fazemos um monte de coisa errada. Então, esse canal é para te ajudar a evoluir. Então, sempre que eu postar alguma coisa, vai para te ajudar de alguma forma. Então, abra sua mente, faça meditações, se conecte com aquilo que você acredita.
Você acredita em Deus? Se conecta com Deus. Se você acredita em Maomé, se conecte com Maomé. Se você acredita em Shiva, se conecte com Shiva. Porque aquilo que você acredita é aquilo que você é. Você não precisa acreditar em mim naquilo que eu estou falando para você. Mas saiba que aquilo que você planta, você colhe. Em relação a Josefina lá, a Mariazinha, nem sei qual foi o nome que eu dei pra pessoa, que os espíritos vinham para matar ela, é o seguinte, ela fez muito mal para as pessoas. E aí, ela fez mal para mim também. A família dela toda me odiava de morte. Eles falavam que eu fazia trabalho para eles, mas eu não fazia nada, gente. Eu sou da paz, eu sou do amor. Se eu puder te ajudar, ok. Se eu não puder, eu não vou te atrapalhar o teu caminho. O que aconteceu? Ela, quando ela baixou a frequência dela, o que acontece? Quando a minha frequência de amor chega em você, isso te dá força para você crescer. Mas quando alguém emana a frequência de raiva, de inveja, de ódio, ou você mesmo, isso abaixa a sua frequência. E aí, esses espíritos de quinta categoria, que estão presos, que são prisioneiros de outros espíritos mais poderosos, que são aqueles que a gente chama de demônios, eles vão fazer qualquer coisa para destruir a sua vida, porque eles são pagos para isso. São atrás das oferendas que são feitas para acabar com a tua vida. E existe milhares de espíritos que ainda estão presos na matéria, por isso que aceitam as oferendas. Só que os espíritos de luz, eles não precisam disso. Eles usam a energia das coisas para fazer transmutação de negatividade para positividade, digamos assim. Só para vocês poderem entender. Gente, Deus é amor. Você é um pedacinho de Deus. Só que você se esqueceu disso quando você nasceu. Então, tudo que você puder fazer para você evoluir e para que o outro evolua, faça. Tudo que a gente vai aprender aqui na Terra, seja bom, seja ruim, é para nossa própria evolução. Então, assim, não precisa acreditar em mim, mas faça suas próprias experiências. Eu vou marcar aí uma live para mim fazer uma experiência com vocês ao vivo. Vocês é que vão falar, que vão fazer uma prática, tá? De conexão com a Terra. Você vai ver que Deus é maravilhoso. Qualquer ser humano tem essa intimidade com Deus. Se você buscar Deus dentro de você, você vai conseguir tudo na sua vida. Você pode, lembrando que tudo é de acordo com o seu merecimento. Eu não sei por onde você passou, tá? Eu não sei qual a sua história. Eu tenho a minha própria história. Hoje, quando eu olho assim por todos os perrengues que eu passei na vida, caraca, como eu evoluí. Caraca, eu tive que passar por aquilo para mim parar de me anular. Porque, na verdade, eu já devia estar ajudando vocês, há muito tempo. Se eu não tivesse me anulado lá atrás, eu já estaria ajudando vocês há muito tempo. Porque eu tenho muito conhecimento, muita vivência. Inclusive, se você tem alguma enfermidade física, saiba que isso é um aprendizado para a tua vida. E você pode estar sendo poupado de alguma coisa negativa, muito negativo que você ia passar. No meu mapa astral, tinha lá que num certo ano eu ia perder a minha perna. Tava lá no meu destino. Puf, sem perna naquele ano, tá? Que aconteceu uns eventos astrológicos lá. Só que, como nessa vida eu vim, aquilo que você planta, você colhe, eu sempre fiz o bem. Mesmo quando a pessoa estava me fazendo mal. E eu sabia. Então, sempre que eu podia ajudar, eu ajudava. Não posso ajudar, eu também não atrapalho. O que aconteceu? No ano que eu perderia a perna, eu não perdi a perna. Depois eu fiquei sabendo, né? Porque aí me foi revelado, um irmão me parou na rua e falou assim, olha, eu mando te falar que você não perdeu a perna porque você mereceu não perder a perna, porque estava escrito que você ia perder a perna. Ou seja, um evangélico que não acredita em nada do que eu falo, me parou no meio da rua e falou assim, Deus manda te falar que você não perdeu a perna porque você... Estava escrito que você ia perder a perna, porque você teve merecimento para não perder. Ou seja, estava escrito realmente no meu mapa astral que eu ia perder, só que eu não perdi naquele ano. E não vou perder. Porque acabou aquela fase lá por causa de muitas coisas boas que eu fiz pelos seres humanos. Então, assim, não pague o mal com o mal. Por isso que Jesus fala, pague o mal com o bem. Pague o mal com o amor. Gente,
Jesus Cristo nos deu a maior prova de que o amor tudo pode. Então, pratique o amor, seja amoroso. Eu sei que a gente é ser humano. Eu tô aqui, ó, com muita raiva, porque eu me anulei durante muitos anos. E aí eu trouxe um monte de problema pra minha vida. Nós construímos o nosso presente, o nosso futuro, o nosso passado foi a gente que fez, tá? E aí agora eu tô assim, nossa, que maravilha. Eu saí daquela mente de crenças limitantes e agora eu estou evoluindo da forma como Deus planejou pra mim. Então sempre faço o bem. Sempre faço o amor. Claro, ireis, mas não pequeis. Tá escrito isso. Você pode ficar com raiva, sim, tá? Mas se aquela pessoa ou aquela situação que fez você ficar com raiva vier precisar de ajuda, se for possível pra você, se você quiser, faça isso, mas não faça pela outra pessoa, faça por você. Que cada bem que você planta, cada amor que você planta, você está plantando pra você mesmo. Então, muita luz, muita paz, muito amor em nossos corações. Até a próxima.